Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Segunda-feira, dia 28 de janeiro, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículo 22 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levantar contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Hoje, ao ler o Evangelho do dia, você não deixa o seu espanto, alucina, como se diz na linguagem da rua. Os escribas vindo de Jerusalém veem a compaixão de Jesus pelas pessoas e seu poder que atua em favor dos oprimidos. E apesar de tudo, diz-lhes que estava possuído por Beelzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Realmente é uma surpresa ver até onde podem chegar a cegueira e a malícia humana. Neste caso de uns letrados. Tem diante da bondade em pessoa, Jesus, humilde de coração, único e inocente, e não aprendem. Eles deviam ser os entendidos, os que conhecem as coisas de Deus, para ajudar o povo, e afinal não só o reconhecem, como acusam de diabólico. Com este panorama, era caso para dar meia volta e dizer, ficai aí. Mas o Senhor sofre com paciência esse juízo temerário sobre a sua pessoa. Como afirmou São João Paulo II, ele é um testemunho insuperável de amor paciente, de humildade e mansidão. A sua condescendência sem limites levam inclusive a tratar de remover os seus corações, argumentando-lhes com parábolas e considerações da razão. Até que, no final, adverte com a sua autoridade divina que esse fechar do coração, que é rebeldia diante do Espírito Santo, ficará sem perdão. E não porque Deus não queira perdoar, mas porque para ser perdoado primeiro, cada um tem que reconhecer o seu pecado. Como anúncio, o Mestre, é longa a lista de discípulos que sofreram a incompreensão quando agiam com toda boa intenção. Pensemos, por exemplo, em Santa Teresa de Jesus, quando tentava levar a mais alta perfeição às suas irmãs. Não estranhemos, portanto, se no nosso caso caminhar aparecem essas contradições. Será um indício de que vamos num bom caminho. Rezemos por essas pessoas e peçamos ao Senhor que nos dê a resistência. A acusação que os escribas fizeram a Jesus é de extrema gravidade. Na avaliação deles, o Mestre estava possuído pelo demônio, e isto é considerado como uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
sem possibilidade do perdão. Por quê? Toda a ação de Jesus desenrolava-se sob o impulso do Espírito Santo. O Mestre pregava e curava pelo poder do Espírito que recebera do Pai. A expulsão dos demônios resultava do mesmo poder. Jesus realizava gestos poderosos porque o Espírito de Deus habitava nele. A blasfêmia consiste em confundir o Espírito Santo com Beelzebu. Declarar Jesus possesso significava dizer ser ele habitado pelo mau espírito e assim negar totalmente a obra que Deus realizava por meio de seu Filho. A incapacidade de interpretar os fatos de maneira correta resultava não só da má vontade dos escribas em relação a Jesus, mas também em relação a Deus. Por desconhecer a pedagogia da ação divina, recusava-se a reconhecer o dedo do Pai na ação do seu Filho e se punham a fazer considerações inconvenientes a respeito dele. Aos blasfemadores só restava um caminho para se tornar objeto de misericórdia divina, reconhecer a presença de Deus na ação de Jesus e confessar que no Filho a libertação divina acontecia na história da humanidade oprimida. Por isso que o alerta hoje para Jesus é de que acolhamos verdadeiramente a sua vontade. Diante deste reino dividido, podemos compreender aquilo que acontece muitas vezes em nossa vida, em deixar-nos dividir, em ser divisores, em ser obra do inimigo ao invés de sermos obras de Deus. Por isso que os evangelhos querem mostrar muito bem que onde Jesus chega é sinal de que o mal não tem força. Jesus vence toda e qualquer força do mal e, consequentemente, sejamos ou somos resgatados por Ele, guiados pelo Espírito Santo. Então, ao invés de nos deixar ser guiados pelo Espírito do mal, como cristãos, façamos a experiência mais profunda agora do Deus da libertação e, consequentemente, optemos pelo reino definitivo, não do divisor, mas do próprio Cristo. A todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.